Diretoria do Goiás tem um interesse em mais 2 laterais pelo lado direito do campo, visando a temporada de 2023. No vídeo hoje quero falar sobre essas negociações. Será que já existem entre o lateral direito Bruno Pérez, 32 anos de idade, estava por último no futebol turco, onde foi campeão, inclusive, do Campeonato Nacional na temporada passada. Trazer aqui os detalhes a respeito da sua situação contratual, os seus números e também as principais características de jogo, assim também como o lateral direito, o Cláudio Vinck, mais jovem, 28 anos, vem nessas últimas 3 temporadas no futebol português, jogando muita bola com a camisa do Marítimo. Até quando vai o seu vínculo por lá? As negociações também com Bruno Santos, lateral direito que joga no futebol do Chipre, né? Qual é o preferido da direção do Goiás nesse momento? Trazer um pouco mais de detalhes sobre essa posição, que vem sendo muito difícil de encontrar boas alternativas aqui em solo brasileiro, e a diretoria do Verdão também recorrendo, né, a 3 nomes do futebol da Europa. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Lembrando que hoje tem jogo da Copinha entre Goiás e Gama às 13h15 da tarde, no máximo às 6 horas, 6h15, já coloca o nosso pós-jogo, tomara, né, com mais uma vitória do Verdão e a classificação para a próxima fase, né, do torneio Sub-20. Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, para você se inscrever lá e ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos, que é muito importante aqui no YouTube. A gente tem um canal reserva, né, de tendo ali outros vídeos também relacionados do Verdão. Eu pego pelo menos os principais trechos, né, de cada um dos nossos conteúdos, coloque no máximo 3, 4 minutos, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre mais 2 nomes bons que estão aí na mira da diretoria do Goiás. Essa informação confirmada lá pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Muito obrigado a ele, vou até deixar o print dele aqui. Recomendo você seguir o Vitor Pimenta também no Twitter e no Instagram. Ele colocou o seguinte, abre aspas: depois de fracassar nas negociações com Michel Macedo, o Goiás volta ao mercado em busca de um lateral direito. 2 nomes interessam ao clube, sendo o Bruno Pérez, de 32 anos de idade, do Trabzonspor, da Turquia, e também o Cláudio Vinck, 28 anos de idade, está aí por último no Marítimo de Portugal. Muito obrigado novamente ao Vitor Pimenta. Essa informação que foi concedida ainda na última, estamos na sexta, né? Então foi na quarta-feira, só que eu não vi essa informação e ela não saiu em lugar nenhum, porque foi basicamente junto com a negociação do lateral direito, o Bruno Santos. Então é mais 2 nomes, né, melhor dizendo, que agradam a direção do Verdão. Rapidamente, só para falar do Bruno Santos, eu já fiz um vídeo especificamente sobre ele, como ele joga e muito mais. Eu vou deixar esse vídeo na tela final. O Bruno Santos, ele tem sim uma proposta do Goiás, aceitou esse convite para defender o Verdão, mas ele tem contrato longo lá no futebol do Chipre até junho de 2025. Dessa forma, vai tentar um empréstimo, uma liberação, né, do clube cipriota para conseguir chegar por empréstimo aqui no Verdão. Então essa basicamente a situação do Bruno Santos. Está bem mais próximo do Goiás do que no caso o Bruno Pérez e o Cláudio Vinck. Mesmo assim, não são nomes descartados nesse momento, já que o Verdão não tem um outro jogador para a posição além do Maguinho, né, para esse começo de temporada. Então quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre talvez o melhor nome. Eu diria que o melhor que o Goiás já especulou para essa lateral direita nesse ano, negociou inclusive por muito tempo, foi o Calegari. Mas dentro das alternativas eu gostaria muito de ver o Cláudio Vinck aqui no Verdão. 28 anos de idade, está agora no Marítimo da primeira divisão de Portugal, onde atuou nas 3 últimas temporadas e sendo titular absoluto, né, na sua posição. Neste ano nessa temporada 22-23, que começou em julho do ano passado, ele soma até aqui 17 partidas com 1 gol marcado e outra assistência. Na primeira divisão do Campeonato Português, agora nesta temporada, foram 14 partidas, todas elas como titular. Teve uma média de 88 minutos em campo. Vou até deixar o mapa de calor dele aqui, né, segundo o SofaScore, passando aqui na tela para vocês conferirem também. Ele costuma atuar principalmente por esse lado direito do campo. 1,84 m, tem contrato lá no futebol português até junho de 2023, né, se encerrando agora nessa temporada. Não acho que seja uma negociação fácil, muito pelo contrário, é um jogador que se adaptou muito bem por lá e vem sendo titular nos últimos anos também. Uma característica parecida com o Bruno Santos, que também jogou lá no futebol português. Na temporada passada, né, ele disputou 30 partidas do Campeonato Português, todas elas como titular, marcou 4 gols e também deu outra assistência, e na sua primeira temporada no futebol europeu, ele somou 29 partidas no Campeonato Português, 28 delas sendo titular, com 5 assistências. É um jogador muito bom, técnico, não tem muita velocidade, não vai ser aquele lateral que vai chegar, por exemplo, na linha de fundo com uma grande explosão. Eu diria que essa é a principal diferença entre ele e o Bruno Pérez, mas é um jogador muito técnico, muito bom para toques, lançamentos, cruzamentos dentro da área também.
sabe pegar bem naquela bola na linha de fundo, tanto é que tem um número de assistências expressivos, né, dentro aí da sua carreira. Para falar um pouco mais sobre as suas características, eu já falei aqui sobre a sua situação contratual, né? O Claudio Vinck também marca alguns gols de cabeça, tem 1,84 m de altura, sempre jogou mais como um lateral direito mesmo, boas retomadas de bola, principalmente em antecipações de jogada e uma saída de bola com velocidade, apesar de não ser aquele lateral que vai ter uma explosão muito grande, como o próprio Bruno Santos, o Bruno Peres também, esse outro nome que agrada a diretoria do Verdão, tem sim uma boa saída de jogo quando retoma a posse de bola, dando uma certa velocidade naquele lado do campo, e também finaliza com a perna esquerda, já marcou alguns gols desta maneira, mostra uma certa versatilidade também o Claudio Vinck. Gostaria muito novamente de ver ele aqui no Goiás, né, no futebol brasileiro, tem seu contrato até julho de 2023, agora no final da próxima temporada europeia. O Claudio Vinck começou aqui no Brasil, ainda lá na temporada de 2012, tá certo? No Internacional foram duas partidas, mais 3 em 2013 e em 2014 o seu melhor ano, né, com 26 aparições e 5 gols marcados. Em 2016 teve uma rápida passagem pelo Hellas Verona, da primeira divisão do campeonato italiano, foi até bem, né, com 2 partidas, um gol marcado, voltou aqui para o Brasil para defender a Chapecoense naquela reta final do ano. 2017 jogou a Série B pelo Internacional, né, foram 22 partidas no ano, com mais 3 bolas na rede, e em 2018 fez até uma boa Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Sport, né, basicamente a sua última Série A, sendo um jogador titular. Trabalhou, não, nesse ano não, né, só em 2019, né, que o Guto Ferreira chegou no Sport, então em 2018 não. Foram 21 partidas na Série A do Brasileirão, vou deixar o mapa de calor dele aqui com a camisa do Sport, 18 delas como titular, marcou 3 gols e também deu uma assistência. Foi sim uma boa passagem pelo Sport naquela reta final do ano, né? Aquele ano o Sport, se eu não me engano, também acabou sendo rebaixado. Em 2019 e 2020, poucas partidas pelo Vasco da Gama, né? Nessas 2 temporadas só entrou em campo 10 vezes e agora vem fazendo melhores anos lá no Marítimo de Portugal. Gostaria bastante de ver esse jogador aqui no Goiás, passagens também nas categorias de base da seleção brasileira. Acho um jogador que deve ser caro, possivelmente lá no futebol português, deve ganhar ali tranquilamente uns 30 mil euros, na cotação atual daria uns 150, por aí, 150, 250 mil reais, não seria nenhum absurdo, possivelmente também tendo esta vontade e das duas partes, né, de renovar o seu contrato, já que vem jogando muita bola e o Marítimo sempre vem fazendo boas campanhas no Campeonato Português. Vou até pegar aqui na temporada atual, né, eles que estão na metade do ano por lá também, foram bem mal, né, o Marítimo nesse ano, 14 partidas, só venceu um jogo, tá na 17ª colocação na zona de rebaixamento. Pode ser um outro fator que facilite a saída do Claudio Vinck, mas não vejo ele saindo agora na metade da temporada, né, ou seja, nesse mês de janeiro, fevereiro, março, apenas no final do seu contrato. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo também. E para finalizar o nosso vídeo hoje, o último jogador para essa lateral direita que quero falar é do Bruno Peres, jogador que tem 32 anos de idade. A primeiro momento, torcedor aqui que acompanhou ele principalmente no São Paulo, no Sport, pode olhar e falar: meu Deus do céu, esse Bruno Peres é muito ruim. De fato, a passagem dele no Brasil foi horrorosa, mas o Bruno Peres, por incrível que pareça, ele deu uma retomada na sua carreira que eu particularmente não acreditava. Esses jogadores, quando eles saem do futebol brasileiro, já com uma certa idade, né, como foi o Bruno Peres, ele começou ainda lá no ano de 2009 no Osasco Audax, passou no Santos, fez boas partidas, e lá em 2015, ainda que ele foi 2014 para 2015, né, foi contratado pelo Torino, mas já voltou aqui para o Brasil em 2018, mesmo fazendo boas temporadas no Torino e na Roma, né? E aí o cara foi mal no São Paulo e no Sport. Você pensa, pô, agora acabou, né? O cara vai rodar aqui no Brasil até finalizar a carreira. E não foi, né? Muito pelo contrário, fez boas temporadas com a Roma. Em 19/20 foram 19 aparições, com 2 gols marcados e 2 assistências. 2020/21 também, uma boa temporada pela Roma na Série A italiana, somando 44 partidas durante aquela temporada, 2 bolas na rede e outras 3 assistências. Ele que naquela temporada, né, a última dele no campeonato italiano, participou de 30 partidas, sendo 14 delas como titular e fazendo mais uma função como um lateral esquerdo, né, por incrível que pareça. O Bruno Peres também tem essa versatilidade, costuma atuar além de lateral direito, meia direita e lateral esquerdo. Fez muitas dessas funções no Torino, nas suas aparições lá no campeonato italiano. Aqui no Brasil eu não lembro do Bruno Peres, né, então não posso falar com uma certa prioridade sobre esse assunto. E na Roma, nesta última passagem dele na temporada de 2020, vou deixar aqui o mapa de calor dele aparecendo, atuando bem mais como lateral esquerdo. Foi para o futebol da Turquia, que querendo ou não é tão competitivo quanto o futebol italiano. Lá ele foi atuar
no Trabzonspor, que obviamente é menor do que o Galatasaray, do que o Besiktas, do que o Fenerbahçe. Mesmo assim, ele foi campeão do campeonato turco. Acompanhei até bem a trajetória dele, não assistindo os jogos, mas de ver ali resultados também. Foi campeão na última rodada de uma maneira bastante emocionante. O Trabzonspor, que não era campeão desde 38 anos, né, que eles não ganhavam o campeonato local, e teve essa grande moral. Nessa temporada, segundo o Transfermarkt, ele está recuperando o ritmo competitivo desde o dia 27 de agosto. Eu não sei o que aconteceu, não consegui procurar nenhum tipo de lesão dele ou algo mais sério, cirurgia, nada nesse sentido. Tanto é que ele não estreou na temporada 22-23, o Trabzonspor, que já fez quase 30 partidas, né, durante esta metade de temporada. Então Bruno Peres ainda não se recuperou desta contusão, não sei dizer ao certo, segundo o Transfermarkt, se que ele está recuperando o ritmo competitivo para atuar, né, mais de 46 dias nesta preparação. O seu contrato lá no futebol da Turquia vai até o final da outra temporada, até junho de 2024, o que mostra também a moral desse jogador, que foi muito bem nessa sua passagem no futebol da Turquia. Pode até parecer ser um medalhão, mas eu vejo com outros olhos, principalmente quando o cara vem jogando bola, né? Se fosse, por exemplo, o Bruno Peres, que tivesse saído do São Paulo, voltasse para Roma ali, passava rapidamente, ia para o futebol do exterior ali na Arábia, Emirados Árabes, e aí agora quisesse voltar, eu não gostaria de maneira alguma. Mas ele foi muito bem na Roma, que, convenhamos, é um dos maiores clubes, certamente, do futebol europeu, tem a sua moral dentro do campeonato italiano, sendo titular também grande parte dos jogos na temporada agora 2021, e também sendo campeão no futebol da Turquia, que é sim um campeonato muito competitivo, parece assim até o estilo de jogo aqui do futebol brasileiro. Obviamente o Brasileirão é muito mais forte, né? E sendo campeão também após 38 temporadas com o Trabzonspor. Em relação às suas principais características, é um jogador que chega bastante até a linha de fundo, ele é melhor atacando do que defendendo. Eu prefiro o Claudio Vinck do que o Bruno Peres, mas eu acho ele um pouco mais equilibrado, né? O Bruno Peres, ele para ser um segundo jogador, parece o Apodi, por exemplo. Se fosse o Apodi só para a lateral direita, pode ser que às vezes não dê tão certo, né? Acho que o Apodi ele é até mais competitivo do que o Bruno Peres, mas chega com bastante vigor na linha de fundo, tem um cruzamento rasteiro, principalmente, muito bom. Essa versatilidade, atuar na lateral direita, na lateral esquerda, na meia direita também pode ser um ponto interessante, e uma boa saída de jogo também com dribles curtos. Gostaria também de ver o Bruno Peres aqui no Goiás. É uma posição que é muito carente no futebol brasileiro, para achar assim, alternativas aceitáveis, tem sim que rodar bastante, principalmente lá no futebol europeu. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Bruno Peres, né? 32 anos de idade, 1,78 m de altura, destro, tem seu contrato até junho de 2024, entre um ou outro, qual seria, né, a sua preferência? Eu prefiro o Claudio Vinck, acho ele um jogador um pouco mais equilibrado, apesar de ser mais lento, é um pouco mais técnico, mais forte também no jogo físico, né, no cabeceio, nas retomadas de bola e muito mais. Gostaria mais dele aqui no Goiás, mas entre o Bruno Peres ou outras soluções que a gente tem aqui no Brasil, eu prefiro muito mais esse jogador lá do futebol da Turquia. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final vou deixar algumas alternativas para a camisa 10 do Verdão, alguns nomes que já foram sondados aqui na Serrinha, e também outros vídeos relacionados aqui na tela final. Lembrando que hoje teremos o nosso pós-jogo, né, da partida contra o Gama na Copa São Paulo de Futebol Júnior, por volta ali das 6 horas da tarde. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!